SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Com o tema Comunicação no New Rádio, este é o episódio 30 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, o nosso convidado é o jornalista e historiador Heródoto Barbeiro, âncora da Nova Brasil FM. Em sua trajetória, Heródoto trabalhou em várias emissoras de rádio e TV, jornais e revistas. Heródoto é um dos principais nomes do jornalismo brasileiro. Ao lado do radialista Fernando Vítulo e do publicitário Nilo Flateschi Jr., Heródoto Barbeiro está lançando o livro Manual do New Rádio, guia prático para criar programas de sucesso em todas as plataformas, pela editora Actual. Com a premissa de que o futuro é agora, o Manual do New Rádio explora como as novas mídias estão redefinindo a forma de alcançar a audiência. Heródoto Barbeiro e os demais autores do manual se propõem a ensinar como criar conteúdo envolvente, entender os desejos da audiência e explorar as novas tecnologias de modo criativo, para que o produtor de conteúdo possa se destacar em qualquer meio de comunicação. O manual traz mais de 100 depoimentos em vídeo de especialistas que podem ser acessados pelo QR Code impresso no livro. São mais de 10 horas de conteúdo que complementam a escrita didática do manual. O rádio nunca morreu, e sobre o novo rádio que vive hoje, vamos falar a partir de agora com o nosso convidado. E você que está nos ouvindo, aproveite para compartilhar a sua opinião e sugerir temas para os próximos episódios do SensoCast. Heródoto, muito obrigado por sua participação no episódio 30 do SensoCast. Antes de falarmos sobre o New Rádio, você pode, Heródoto, contar para nós como o rádio surgiu na sua vida, inicialmente como ouvinte e depois como comunicador? Mais uma vez, muito obrigado por sua participação, Heródoto. Olha, eu que agradeço, para mim é uma honra estar conversando com você e com todos os internautas que nos acompanham. Olha, eu comecei trabalhando em comunicação, antes de trabalhar em rádio, eu trabalhei em televisão. Por que razão? Porque eu, quando comecei a mexer com veículos de comunicação, eu não era jornalista, eu era apenas um professor, dava aula no cursinho Objetivo de São Paulo, e eles, então, foram o primeiro curso do Brasil a trazer um equipamento, que era um equipamento de televisão, para dar aula aos alunos via televisão nas salas de aula. E esse equipamento, então, foi montado numa unidade do Objetivo e ficou lá parado. Então, eu era professor de História Contemporânea, e aí um dia perguntei para um dos diretores da escola, escuta, mas esse equipamento aí? Eu falei, esse equipamento aí está esperando, a gente vai, só o ano que vem é que a gente vai começar a utilizar. Eu falei, mas eu podia usar esse equipamento para fazer um pequeno jornal durante o intervalo aí do cursinho, era de 40 minutos. Ele falou, tudo bem, eu arrumo uma pessoa para ser o cameraman lá. Bom, e lá fui eu, então, foi meu primeiro teste com o professor, explicando as notícias para os alunos do intervalo. No ano seguinte, a empresa contratou técnicos da antiga TV Record. E eles foram lá para dar cursos e também monitorarem o novo estúdio de televisão. E nós, professores, aprendemos com eles a falar para a televisão, a dar aula na televisão. Eu fiz um curso lá, depois eu gravei um curso de História do Brasil, de umas 30 aulas, e estava, de certa forma, preso a isso. Ocorre que o cursinho fica na Avenida Paulista, em São Paulo, para quem sabe, no prédio da TV Gazeta. Lá no quinto andar tem a TV Gazeta. E as empresas, a TV Gazeta e a empresa que eu trabalhava, o Objetivo, resolveram fazer um programa de televisão, às quartas-feiras, acho que 9 da noite, chamado Show de Ensino, que era um programa de notícias e também os professores comentavam. Como eu estava treinando lá embaixo e tal, falaram, você não quer apresentar? E eu, então, passei a apresentar na TV Gazeta, era o programa semanal. Bom, dali eu fiquei conhecendo a direção da TV Gazeta, aí eles me pediram para fazer outros programas, aí eu fiz algumas entrevistas e fui pegando um pouco de tarimba lá com eles. Nesse meio termo,
eu fiquei conhecendo o diretor de jornalismo da Rádio Jovem Pan, que era do outro lado da Avenida Paulista, bem em frente, chamado Fernando Vieira de Mello. E ele precisava de um comentarista do Jornal da Manhã para a política internacional. Como eu dava aula de história contemporânea e tudo mais, eu fui parar lá. Eu fui convidado. Para mim foi uma honra ter sido convidado. E lá fui eu, então, ser comentarista da Rádio Jovem Pan. Eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio na minha vida. Logicamente que quando eu entrei, né, encontrei aquelas pessoas todas, aquelas pessoas famosas que eu ouvia sempre, ouvia lá e ouvia em outros lugares. E aí, então, passei aos poucos a aprender com eles e foi aí que eu comecei trabalhando em rádio. Aí eu trabalhei contratado 7 anos na Jovem Pan, depois eu passei para o Sistema Globo de Rádio, onde trabalhei também em várias outras empresas desse mesmo grupo. Então foi dessa forma que eu misturei meu conhecimento de televisão com meu conhecimento de rádio e sempre que possível eu puxei de um lado para o outro. E, Heródoto, vou aproveitar para falar um pouco antes de entrarmos no New Rádio, falar um pouco de história do rádio, né? A primeira transmissão da história do rádio brasileiro foi no centenário da independência, ou seja, 1922. Portanto, tivemos 2 anos atrás, 2022, o centenário do rádio, que também é um tema de um dos seus livros. E uma história tão rica, Heródoto, de 100 anos do rádio, como você resumiria os principais marcos deste meio de comunicação? Olha, como você lembrou muito bem, foi no centenário da independência do Brasil, no Rio de Janeiro, houve uma grande exposição lá, exposição internacional. E o presidente da época, então, 1922, não estou lembrado agora, mas o presidente da época, ele então foi convidado a fazer uma transmissão, primeira transmissão de rádio. Na verdade, foi um discurso que ele fez. E havia pouquíssimos aparelhos de recepção de rádio. Mas aquilo abriu uma nova era na comunicação do nosso país. Porque o rádio inicialmente cresceu no Rio de Janeiro, ele se desenvolveu no Rio de Janeiro, e depois ele começou, então, a ter um alcance maior para poder chegar em todo o Brasil. E, logicamente, em São Paulo. Haja vista que São Paulo já era uma potência econômica, industrial e tudo mais, e foi assim que ele se desenvolveu. Então, o rádio está ligado diretamente à história do Brasil, de 1922 até os dias atuais. Não vamos esquecer, por exemplo, que uma boa parte das campanhas eleitorais no passado eram todas feitas em cima de rádio. Não vamos esquecer que o período da ditadura do Vargas, que foi de 1930 até 1945, ele basicamente fez tudo em cima do rádio, com aqueles discursos, trabalhadores do Brasil e tal. Vamos lembrar também que um informativo que existe até hoje, nasceu com o nome de A Voz do Brasil, A Hora do Brasil, está no ar até hoje, nas emissoras de rádio. Então, a história do rádio, ela se confunde com a história do nosso país, com a história política, com a história social, com a história econômica do nosso país, e hoje, inclusive, faz parte cada vez mais da sociedade brasileira, principalmente agora que o rádio também é difundido através das mídias sociais. Foi Epitácio Pessoa, né, presidente? Epitácio Pessoa, bem lembrado, exatamente. Heródoto, vamos então falar agora de presente e futuro, né? Que é justamente o tema do seu novo livro, New Rádio. Como que surgiu essa ideia de escrever o manual? E antes de falar sobre a ideia do livro, o que é New Rádio? Olha, para o pessoal poder entender bem, ficar facinho da gente conversar aqui, é o seguinte. Vou dar um exemplo. Todo mundo conhece, lembra da Rainha Elizabeth II, que foi rainha durante tantos e tantos anos na Inglaterra. E ela morreu recentemente. Quando a rainha morreu, a monarquia inglesa não acabou. A monarquia inglesa continuou na figura do filho dela, o rei Carlos III, rei Charles III. Então, quando ela morreu, o pessoal dizia, The Queen, a rainha, is dead, morreu. Imediatamente o pessoal falava, God save the King, Deus salve o rei. E eu acho que isso vale bem para o rádio. Qual é? O rádio está saindo da tecnologia antiga, chamada analógica, e está passando para a tecnologia digital. Então aí eu dizia, olha, the radio, o rádio, is dead, o rádio morreu. Depois, God save the new radio, ou new rádio, como está escrito aí no livro. Então a ideia é mostrar o seguinte, que a tecnologia já mudou diversas vezes, já passou do AM para o FM, do FM ela está passando para todas as redes sociais, mas o rádio em si, que é uma comunicação fundamentalmente auditiva, ela continua extremamente viva em todas as plataformas sociais e digitais. Eu mesmo trabalho de manhã numa rádio, na Rádio Nova Brasil, faço todo dia de manhã o jornal Nova Brasil lá a partir das 7h30 da manhã, e o jornal está em todas as plataformas possíveis e imagináveis, não só no FM.
Mas eu digo, olha, a gente acompanha você no carro, em casa, no Uber, no táxi, etc. E no seu bolso e na sua bolsa, você que está pegando transporte público. Por quê? Porque o aparelho de rádio, ele deixou de ser aquele que a gente olha no museu, e o aparelho de rádio passou a ser isso aqui, ó. Eu, quando levanto de manhã, ligo o rádio, eu ligo aqui, ó. Eu tenho um aplicativo aqui com as emissoras de rádio, eu ouço as rádios pela manhã, ou dos nossos concorrentes, são muito bons, por sinal, mas isso aqui é um aparelho de rádio. Pera um pouquinho, mas isso aí não é um celular? Isso aqui é um celular, isso aqui é um aparelho de rádio, isso aqui é uma máquina fotográfica, isso aqui é uma máquina de filmar, isso aqui é uma máquina... Enfim, está dentro desse conjunto aqui. Então, esse é o New Rádio, ou seja, aquele que utiliza das plataformas digitais para chegar a lugares nunca antes imaginados. E nessas transformações todas que resultaram nesse New Rádio, que hoje é conferido dentro dessa ferramenta que é o aparelho celular, né, o telefone móvel, qual é o perfil, então, da pessoa que hoje ouve e a pessoa que hoje produz para o New Rádio? Olha, a pessoa que produz tem que entender o seguinte: nós temos que alcançar a nossa audiência onde quer que ela esteja. Então, se o cidadão está, por exemplo, dentro do metrô, ele pode ter um fone de ouvido, ou pode ter um Bluetooth, e ele pode ouvir das notícias. Quando ele chegar no lugar onde ele vai trabalhar, onde ele vai estudar, ele já tem uma ideia daquilo que está acontecendo. Esse é um ponto, acho que, fundamental. Então, a gente procura facilitar o mais possível para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E nunca, na história da humanidade, você teve tanta informação, quanto esse período, então, em que a gente tem o chamado New Rádio. Lembro mais uma vez, o rádio é uma comunicação fundamentalmente auditiva. Eu estou pendurado lá no metrô e estou ouvindo. Eu estou dirigindo no trânsito, estou ouvindo. Eu estou escrevendo aqui no computador e estou ouvindo. Então, se eu tenho só um dos meus 5 sentidos, só audição, para que eu possa me informar, isso é rádio. Aí você vai dizer, bom, mas se você precisar da informação, da audição e da sua visão, bom, aí ele deixa de ser rádio e passa a ser vídeo, ou como eu chamava antigamente, televisão. Então, se eu preciso para me informar do meu olho e da minha orelha, é televisão. Se eu dependo fundamentalmente só da minha orelha, isso é rádio. E esse New Rádio é esse que trafega nas mídias sociais com a facilidade imensa que a gente tem hoje à nossa disposição. É justamente sobre a junção desses dois sentidos que eu vou perguntar agora para você, porque o rádio surgiu antes da televisão. Depois o rádio sobreviveu sendo apenas rádio, apenas tendo só a imagem, mas hoje a imagem em vídeo está agregada ao áudio, né, como você bem trouxe. Qual tem sido, de fato, a contribuição dessa sinergia entre som e imagem no New Rádio? Olha, a contribuição é o seguinte, eu trabalho, por exemplo, faço o jornal de manhã lá na Nova Brasil, meu jornal é auditivo, é para você ouvir. Sim. Tem imagem? Tem imagem. Você pode olhar a imagem do estúdio, ou se o nosso repórter, o Décio, estiver na rua, ele pode mostrar a imagem também. Mas se eu mostrar a imagem, qualquer imagem que eu mostrar, eu tenho que descrever essa imagem. Sim. Se eu não descrever, não é rádio. Eu vou contar outra história para o pessoal que está nos acompanhando. Vamos pegar um programa de televisão de sucesso, grande apresentadora, Ana Maria Braga. O programa da Ana Maria Braga é um programa de rádio. Peraí, como assim? Ela trabalha na TV Globo, faz sucesso, certo? Ocorre que o programa da Ana Maria Braga é um programa descritivo. Ou seja, as pessoas não estão necessariamente olhando para a televisão. A pessoa está trabalhando, às vezes está na cozinha, às vezes está fazendo qualquer coisa, está ouvindo a Ana Maria. Isso é um programa de rádio. Vou dar outro exemplo para você. Quando eu trabalhei na CBN, eu havia sugerido que a gente colocasse o Jornal Nacional da TV Globo, porque é a mesma empresa, na CBN. Pô, os caras ficaram uma vareta comigo. Você é louco, pô, você colocar o Jornal Nacional na CBN? Eu falei, igual. Você pegar hoje a Band News, ela coloca no ar, no rádio, o Jornal da Band. Não é verdade ou não? E eu pensei isso um pouco antes, mas eu não consegui. Aí eu falei, bom, mas pera um pouquinho. Então vamos fazer outra coisa aí. Vamos pegar o Jô Soares. O programa do Jô Soares era um programa de rádio na televisão. Ele entrou na CBN, puseram ele lá, nunca mais saiu. Por quê? Porque
para eu acompanhar o Jô, não preciso estar necessariamente olhando para ele. Eu ouço o Jô, ele explica as coisas, é um programa de rádio. Então as pessoas muitas vezes fazem confusão do conceito de rádio, do conceito de televisão, por causa do equipamento. Ah, mas eu estou vendo você aqui, então, como nós estamos fazendo... Não. Depende. Como é que eu alcanço você? Se eu alcançar você descritivamente, é rádio. Se eu precisar da minha visão e da minha audição, você olha, peraí, esse mouse que eu estou mostrando aqui para você agora, esse mouse é o... Aí você tem que olhar o mouse. Agora, se eu for mostrar, eu tenho que descrever o mouse para que ele possa ser um programa de rádio. Eu acho que essa é a confusão que muita gente faz. Isso mostra apenas o seguinte, já disse lá o Charles Darwin, ou você se adapta ou você morre. E o que é que nós temos que fazer no New Rádio? Nos adaptar às novas tecnologias, que, aliás, estão a nosso favor. Sim, perfeito. E no livro Manual do New Rádio, né, vocês trazem intervenções de uma personagem chamada Dona Juventina. Como que essa personagem foi pensada para amarrar esse conteúdo didático do livro? Olha, foi pensado pelo seguinte, porque eu acho que a gente tem que ter humor. Olha, escreve o seguinte, programa de rádio, seja ele jornal que eu faço, não pode ser sisudo, não pode ser chato, tem que ter humor. Eu procuro de manhã procurar as coisas que têm um humor. Claro, tem um limite, é óbvio, mas tem um humor. Então, a nossa ideia, nossos 3 autores do livro, o Nilo, o Fernando e eu, foi o seguinte, vamos colocar aí um personagem que possa passar e chamar a atenção dos leitores. E essa senhora, ela existiu. Ela morava do lado da minha casa. Eu morava no Centro Velho de São Paulo, numa pequena travessinha ali, no Parque Dom Pedro II, chamado Rua Niuaque. E a Dona Juventina era a fofoqueira da rua. Todo mundo conhecia, ninguém podia passar lá, ela na janela, sabia de tudo. Então a ideia foi colocar a Dona Juventina como sendo esse personagem, quase como um ombudsman do livro, né, para dizer, peraí, não entendi, peraí, vocês estão falando a verdade? Eu acho que é uma forma, vamos dizer assim, mais lúdica de você ter um manual à sua disposição, né, procurando esse personagem que existiu, como eu falei para você, que é a Dona Juventina. E essa personagem que existiu, né, que vocês trazem no manual, ela justamente diz essa frase que você usou, não pode ser chato. E aí vem a pergunta, como é possível fazer um conteúdo bem-humorado, mas sem perder a qualidade e veracidade da informação, encontrar esse equilíbrio? Olha, você tocou no ponto central. A gente pode fazer um conteúdo agradável, pode ser um conteúdo com humor, mas, logicamente, você não pode mentir. Você não pode manipular. Você não pode deixar de respeitar o direito dos outros. Você tem que entender que o papel do jornalismo é um papel, então, de construção da democracia, de ouvir todos os lados possíveis. Agora, eu posso fazer tudo isso que eu citei para você de uma maneira descontraída. Por que eu vou ser chato? É verdade. Veja, hoje, você pode olhar, nem a voz do Brasil é mais tão chata como era no passado. Heródoto, o manual New Rádio é repleto de dicas, né? Vocês trazem listas de como criar e produzir programas para as mais variadas plataformas, né? YouTube, não mais o Twitter, agora Blue Sky, Instagram e por aí vai. Tem lá descrevendo exatamente para cada uma delas quais são as principais estratégias, vamos dizer assim. Mas quais você, condensando na sua resposta, você destacaria como as principais? Olha, eu acho que as principais são aquelas que a gente fala a respeito do que está... Primeiro, a questão de ordem ética. Isso daqui é fundamental, né? Essa a gente não pode abrir mão nunca. Não importa em que plataforma, não importa se é no passado, ética, jornalística, porque senão você não é. Há uma diferença entre ser jornalista e fazer jornalismo. Ser jornalista é o seguinte, eu fui lá na Casper Libero, né? Fiz o curso de jornalismo, isso é uma coisa. Outra coisa é fazer jornalismo, seguindo os princípios da ética jornalística. Então, ou você ou você está jornalista. O ideal seria que a gente fosse os dois simultaneamente. Então, não posso sair dessa trilha. São as duas rodas da carroça.
Sem as duas rodas, a carroça não anda. Então, acho que isso é uma dica fundamental. A outra dica fundamental é o seguinte: algumas explicações que as pessoas não compreendem. Vou dar um exemplo fácil para o pessoal entender. Quem que não conhece podcast? Todo mundo conhece podcast. Todo mundo faz podcast. Há uma quantidade imensa de podcasts, alguns com grande audiência. O que é o podcast? Rádio. Peraí. Podcast é rádio? É, podcast é rádio. A palavra podcast em inglês quer dizer personal, on demand. Então, a parte do pessoal faz e não sabe o que significa. Personal, on demand quer dizer o seguinte: é uma emissão pessoal minha que você vê quando você quiser. Então, o podcast é new rádio. Para eu poder acompanhar o podcast, eu não preciso ficar olhando a cara do cidadão lá. Eu ouço, é o suficiente, é rádio. Podcast é rádio. Está dentro dessa plataforma que a gente chama de new rádio. Sim. E no capítulo 5 do manual, que é intitulado Jornalismo, o manual fala sobre as transformações na forma de redigir os textos, de informar, noticiar e fugir daquela praga das fake news, né? E o livro traz um QR Code para um vídeo seu sobre o quanto o jornalismo mudou nos últimos 30 anos. Para quem está nos ouvindo, Heródoto, e vai desfrutar do livro, o que ele pode encontrar sobre esses pontos, essas transformações da forma de fazer jornalismo que você mencionou? Olha, veja que coisa interessante. Nós estamos falando a respeito de um livro que é feito de papel e tinta, não é assim? Sim. Mas você acabou de falar que tem um QR Code lá. Se eu pego o celular e clico naquele QR Code, tem muitos lá, tem vários, tem mais de 100. Vai pro canal no YouTube. Vai direto lá e a pessoa fala direto para mim. Então veja o seguinte: o nosso livro está em dupla plataforma. Exato. Ele está em tinta e papel e ao mesmo tempo ele está nas redes sociais. Então, em vez de, por exemplo, eu entrevistar você, ouvir tudo que você falou, escrever tudo e tal, e botar aí 2, 3 páginas do livro, eu tiro uma foto sua, gravo, põe o teu QR Code lá, e as pessoas que acharem que você tem alguma coisa importante a dizer, clicam no QR Code e você fala com ela. Está no livro. Então, eu acho que isso foi um outro avanço que a gente conseguiu, de ter um livro em dupla plataforma, para você ouvir diretamente a pessoa o que ela tem a dizer. Não sou eu que estou interpretando o que ela fala. Não sou eu que estou transcrevendo, não. Você entra lá e você pode acompanhar diretamente as pessoas lá. Quanto à questão da fake news, é verdade. Tem fake news, claro, todo mundo sabe. Agora é o seguinte: fake news existe desde a época dos faraós do Egito. Sim. Talvez não tivesse esse nome, eu não sei falar a língua egípcia. Mas o que o faraó fazia? Ele ia no monumento lá e mandava o cara com aquela marretinha lá, tira o nome desse cara e bota o meu aí. Aí todo mundo diz: não, o faraó fez aquela... Era fake news. Você citou aí no caso, 1922, a primeira transmissão, falou do presidente do Brasil. Nesse ano de 1922, o candidato à presidência da República do Brasil era um cara chamado Arthur Bernardes. Um belo dia, o Arthur Bernardes pegou o jornal de manhã lá no Rio, acho que era o Diário de Notícias, e tinha uma carta dele no jornal desse tamanho, escrita à mão, e que ele descia o cacete no exército, esculhambava com o exército. Quando os militares pegaram o jornal, se levantaram para fazer uma revolução, para derrubar a República. E o Arthur olhou aquilo e falou: pô, mas não, isso não é minha letra. Aí ele correu na redação. Mas hoje, quando a gente erra, e eu erro muito, o pessoal me corrige muito, eu corrijo na hora. É instantâneo. Não é isso? Você fala comigo lá no WhatsApp, em qualquer rede social, na hora, você pisou na bola, rapidamente eu corrijo. Naquela época, quando era só papel e tinta, o jornal levava o dia inteiro. Os militares pegaram em arma, cercaram, e aí ele foi lá no jornal, falou: gente, essa letra não é minha, eu nunca escrevi isso aí. E aí? O caos já está instaurado, né? Isso aí foi em 1922, deixa eu ver, 22 com 4 anos, 1922. Isso aí é fake news ou não é fake news? Com certeza. Agora o cara vem me falar de fake news atualmente, gente, tudo bem que o nome é novinho, fake news. Porra, isso chama notícia falsa. Sim, mentira. Em português é fake news, em inglês é notícia falsa. Sim. Bom, e falamos aqui dos QR Codes, né? E o quanto que hoje, né, a pessoa pode ler o livro, ter o celular do lado para ter esse material de apoio. Mas como que surgiu? E já
para o livro anterior, né, dos 100 anos do rádio, e agora aplicado também no New Rádio. Essa ideia de trazer esse número, esse volume de 100 depoimentos para cada um dos livros, enfim, e o trabalho que foi realizar isso. Olha, a ideia é do Fernando Vitor, coautor do livro. Ele é um jovem, eu aprendo coisa com ele demais. Ele mexe nas redes sociais e eu fico pensando, como é que esse cara sabe tanta coisa de rede social? Ele é meu professor da rede social. E o Nilo é um veterano de rádio que conhece a maior parte dessas pessoas todas que está aí no livro. Ele conhece, pessoal. Então foi um trabalho feito pelo Fernando Vitor e pelo Nilo Frateschi, que são os outros dois autores do livro, nessa área, que deu, vamos dizer assim, um impulso muito grande nessa nossa ideia de fazer um manual para o rádio propagado nas redes sociais, que nós chamamos de New Rádio. Nós conversamos direitinho antes, em inglês seria New Radio, mas fica mal, é melhor falar New Rádio. Então nós estamos aí com o nosso New Rádio. E mais, temos um terceiro volume que está sendo preparado aí pela frente. Vamos falar sobre ele mais pro final do episódio. E, Heródoto, muito se fala em storytelling, né? Que é a arte de contar histórias, né? Muito importante no jornalismo. E quais são os elementos essenciais para se contar uma boa história em um mesmo episódio ou, dependendo do formato escolhido de podcast, né? Ao longo de uma temporada? Rapaz, storytelling é o ponto central para a gente poder captar a atenção das pessoas. É o famoso começo, meio e fim, né? Começo, meio e fim. Agora você imagina o seguinte, você vai numa festa, os caras já estão com o caco cheio. Aí o cara vem contar para você uma história que não tem começo, não tem meio, não tem fim, nem coisa nenhuma, você nem sabe, né? Chega uma hora que você fala, pelo amor de Deus, quando é que é a porta de sair daqui? Então, quando eu vou contar alguma coisa, primeiro, eu tenho que ser claro, eu tenho que ser didático. Eu tenho que procurar escrever ou falar de uma maneira que o meu público entenda. Vamos supor o seguinte, vamos supor que o meu público seja o pessoal que trabalha em fábrica. Pega todo dia de manhã o metrô para ir trabalhar, o ônibus para trabalhar. Que é o pessoal que muitas vezes não tem curso superior. Daria para a gente contar para ele o que aconteceu na Bolsa de Valores? Dá. Se a pessoa que for falar entender, tem que ser didático, simples, e procurar a linguagem desse pessoal, dá para falar não só de Bolsa de Valores, dá para falar de qualquer assunto. É diferente de eu ir defender uma tese na universidade, pô, em que eu uso tudo quanto é palavrão, que eu uso tudo quanto é juridiquês, mediquês, o que você quiser. O pessoal entende. Agora, quando se trata de comunicação de massa, a gente tem que ser didático. A gente tem que decompor as coisas para as pessoas entenderem. E uma vez a pessoa entendendo, ela entra na storytelling, daquilo que você está contando, e fica esperando para saber o seguinte, o que vai acontecer, o que eu vou aprender aqui, o que isso aqui vai mudar a minha vida. E aí que você obtém, então, a audiência para o seu programa de New Rádio. Perfeito. Heródoto, dentre as muitas dicas trazidas no livro, quais você seleciona para nós sobre como produzir para o rádio, web rádio, podcast, também o videocast, né, o podcast com imagem, enfim, esses diferentes formatos em todas as plataformas, que é a proposta do livro? Olha, minha sugestão é o seguinte. Primeiro, para quem que eu vou falar? Se eu não souber para quem eu vou falar, meu projeto está condenado a ir para o brejo. Quem é que você quer alcançar? Onde é que essa pessoa está? O que ela faz? Quais são os sonhos dessa pessoa? Quais são as dificuldades que ela passa na vida? Primeiro, eu tenho que entender quem é o personagem lá. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu tenho que identificar quais são os temas de interesse dessa pessoa. Será que ela está interessada em saber, né, a plantação de amendoim na encosta do Himalaia? Né? Ou será que essa pessoa teria, por exemplo, interessado em saber por que as águas do rio Tietê diminuíram tanto e o rio se transformou num esgoto a céu aberto e que prejudica a nossa vida? E que você passa lá perto, você sente o cheiro de esgoto? Afeta. Eu gostaria de saber o que está acontecendo. Sim. Não é verdade ou não?
Então, eu acho que esses pontos são pontos fundamentais para a gente poder criar, então, uma comunicação. Seja ela, como você falou, no rádio, no podcast, no videocast ou na televisão. Sim. Por que não? Ainda que a televisão tenha o recurso da imagem, coisa que o rádio não tem, porque, repito mais uma vez, o rádio é comunicação fundamentalmente auditiva. Sim. E como você bem trouxe aqui na sua fala, né, sobre a questão do público-alvo, com essas respostas, né, com essas questões respondidas por quem está produzindo, ou seja, de entender verdadeiramente quem é seu público-alvo, que você coloca essa premissa em prática, né? Porque muito se fala, precisamos definir o público-alvo, mas como fazer isso realmente acontecer, que é o desafio, né? Sem dúvida, esse desafio é fundamental, como você muito bem lembrou. Agora, eu acho que a gente tem que entender o seguinte também, com uma sugestão. Eu não estou fazendo rádio para mim. Sim. Eu não estou fazendo jornalismo para mim, estou fazendo para o público. Então, quando eu entrevisto todo dia de manhã no jornal, 4 pessoas, 4 temas, pequenos temas, de manhã. Eu faço perguntas em que eu, muitas vezes, sei a resposta que o cara vai dar. Sim. Mas eu acho que o público não sabe. Então, eu faço perguntas que eu suponho que são aquelas que o público gostaria que eu fizesse. Em vez de eu perguntar sobre a órbita lunar, não sei das quantas, da delta, não sei das quantas, eu pergunto, dá para o senhor explicar para mim por que eu não preciso ir num cartório para fazer por exemplo, para fazer uma doação de alguma coisa? E o cara explica. Percebe ou não? Não, com certeza. Então, eu acho que a gente tem que agir com essa cabeça. Outra coisa que eu gostaria de lembrar, a gente precisa manter o ego sob controle. Sim. Entendeu? Olha, trabalhei na TV Cultura há 18 anos. Fiz o Roda Viva em 2 grandes temporadas. Trabalhei na CBN, trabalhei na Rádio Globo, trabalhei no SBT. Atualmente trabalho na Nova Brasil, lá no Jornal de Manhã. Trabalhei na Record News durante 12 anos. Eu tenho a participação diária no portal da Record, lá no R7. Agora, para isso, a gente precisa manter o ego sob rédea curta. Sim. Porque você tem consciência do seu amplo repertório, dos mais diversos assuntos e na sua expertise no jornalismo, mas você não está produzindo, não está fazendo perguntas para você necessariamente agregar mais conhecimentos para você, e sim agregar conhecimento e informação de qualidade para o público. Exatamente. Meu conhecimento para mim, eu vejo aqui na minha casa, eu estou lendo o livro do Fernando Henrique Cardoso, o presidente. Eu leio muito. Ali eu estou me informando para mim. Quando eu estou trabalhando, eu trabalho para o público. Vou repetir para você uma coisa que está no livro. O público é o rei. Uhum. O público é o rei. Eu trabalho para ele. Eu não trabalho para mim. Trabalhando para ele é que me paga um salário. Ele me paga meu salário. Então, quer dizer, arrogância, não. Achar que eu sou a última Coca-Cola do deserto, também não. Porque a última Coca-Cola do deserto deve ser até quente. Você imagina o sol que faz lá. Em outras palavras, a gente tem que manter o ego sob rédea curta. O ego é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Pode ver que está ali no livro. É verdade. Heródoto, quando se produzem podcasts, há uma grande preocupação por parte dos produtores de ter audiência, de ter engajamento. Ainda mais, né, que com a inteligência artificial, tem a questão dos algoritmos, nem sempre se consegue ter esse alcance. Quais são as estratégias que você orienta, incluindo cortes, enfim, o que esse produtor possa fazer para aumentar esse alcance, credibilidade, audiência, engajamento, enfim, reputação? Olha, acho que de saída temos 2 coisas. Primeiro, qual é o assunto que nós vamos tratar aí no podcast? Sim. Segundo, quem é que eu vou convidar para falar desse assunto? Eu acho que esses 2 pontos são fundamentais. Terceiro, quanto tempo nós vamos fazer esse podcast? Vamos fazer um tempo limitado? Vamos fazer um tempo de 2 horas, 3 horas, sei lá quanto, como tem por aí? Ou vamos fazer o seguinte, a gente vai falando até terminar o assunto. Quando terminar, obrigado, tchau, tchau. São coisas que a gente tem que avaliar na hora de fazer o podcast para poder, então, angariar público para o podcast. Outra coisa, vamos lembrar o seguinte, a concorrência é muito grande. Eu acho isso ótimo, maravilhoso. As pessoas podem olhar muito.
Agora, elas ficam olhando o seguinte, onde será que está o podcast do fulano de tal? Porque eu já ouvi um, gostei. Será que ele tem outros lá? Ele ganhou a minha audiência. E aí eu posso dar um like, eu posso escrever alguma coisinha lá, ou posso até fazer crítica, comentário. No passado, quando um jornal impresso, papel e tinta, vai acabar, hein? Sim. O jornal vai acabar. E papel e tinta vai acabar. Vai ser tudo o jornalismo impresso não vai acabar. Vai ser aqui na tela. Hoje a gente já lê tudo na tela. Eu quero falar, aquele jornal de papel e tinta vai acabar. Faz a experiência, vai na banca de jornal perto da sua casa, pergunta quantos exemplares do Estadão ele vendeu. Eu pergunto. Na verdade, vai acabar, pô. Não segura. Não segura. As pessoas não estão lendo tinta e papel, está lendo aqui. Eu abro o site do Estadão e olho. Abro o site do Globo e olho. Lá abro o site do Valor Econômico e olho. É tudo tinta e papel, está acabando. Vai ficar tudo aqui na internet. Na verdade? Então, eu acho que a gente precisa entender isso aí, para a gente poder avançar nessa área. E nessa questão de audiência, saber também, por exemplo, quando você tem um podcast que é para um público mais nichado, então você tem que ter uma expectativa de não ter a mesma audiência de um podcast que tem um assunto muito mais abrangente, que interessa muito ao universo muito maior de pessoas, né? Não, tudo bem, acho que é isso aí. Agora é aquele tal negócio, o público escolhe, o público é o rei. É ou não é? Então ele olha aquilo que ele gosta. Por exemplo, como eu faço jornal de manhã, uma parte desse jornal eu faço aqui em casa. Eu vou lá no estúdio, mas no dia anterior eu dou uma olhada geral nas coisas. Eu olho, por exemplo, se você tem uma ideia, eu faço uma escalada de manhã com as manchetes de 12 jornais internacionais. BBC, New York Times, The Moscow Times, onde tem confusão, eu faço. Eu não vejo na primeira página, salvo exceção, a quantidade de fofoca, a quantidade de celebridade que eu vejo nas páginas dos sites brasileiros. Sim. Ou não? É inacreditável, meu. Até o Globo. Eu abro o Globo aqui, pô, meu, é uma quantidade grande lá de fofoca. Outros, que eu não vou citar aqui, tem quase 80% é tudo fofoca. Agora, o pessoal clica. Ou não? Se o pessoal não clicasse, não ia ter tanto. Agora, vai lá fora e vê se o pessoal clica. Por isso eles não põem. Entendi. Agora, o motivo aí, cada um siga a sua própria conclusão. Já vai de como educar esse público para buscar um conteúdo mais qualificado, né? O que realmente interessa a esse público. Heródoto, aproveitando a sua experiência com a realização de media training, né? Inclusive, né, muitos que estão nos ouvindo aqui são profissionais de comunicação, sabem o que é media training, mas queria que você explicasse o que é esse treinamento de mídia que é oferecido para pessoas que dão entrevistas e quais são as recomendações principais para os médicos, cientistas e professores que são um público-alvo aqui do SensoCast, que venham a conceder entrevistas para os programas do New Rádio. E o que é necessário para ser um bom porta-voz? Olha, o que é necessário para ser um bom porta-voz? Treino. Sim. Tem que treinar. Ou seja, fazer media training. Tem que fazer media training. Tem que treinar. E outra coisa, tem que conhecer o assunto que vai falar com profundidade. Tem que saber para quem ele está falando. Você falou os médicos. Vamos fazer o media training e o médico vai falar num congresso do laboratório XYZ e a plateia é formada de médicos. Esse cara vai ser treinado para falar todos os jargões possíveis, imagináveis, científicos que estão lá. Agora, ele aparece, vou voltar de novo, lá no programa Domingo Espetacular da Record. Ele vai falar para o público em geral. Ali o cara tem que calibrar dizendo o seguinte, aqui eu vou falar para o público geral, aqui da Record, e eu vou procurar ser o mais breve, mais fácil e mais didático possível. É só com media training. Outra coisa interessante do media training, explicar para o pessoal, que a gente chama de fonte, como é que funciona o jornalismo. Né? Como é que funciona. A rotina das redações e como... A rotina do trabalho, etc. E como é que a cabeça do jornalista funciona. Para eu poder vender no bom sentido para ele, coisas que ele possa divulgar. E entender que uma coisa
É uma notícia que eu dou para ele. Outra coisa é eu passar o marketing para ele achando que ele vai publicar. Aí ele não publica. Mas, pô, meu, deu uma entrevista pro cara lá de meia hora, o cara botou 2 minutinhos no ar, claro. É assim que funciona. Não, o cara só fez propaganda, publicidade, o jornalista só pode falar. Só que eu não vou botar isso na matéria, meu. Então, eu acho que esse treinamento, chamado Media Training, para porta-vozes, eu estou falando só da empresa privada. Eu não faço media training para o governo. Sim. Só para a iniciativa privada. É uma forma de você dar visibilidade à marca que você representa. Você representa uma marca. Sim. Imagine, por exemplo, o seguinte: vai falar o presidente da Nestlé. Meu Deus! A marca que está em cima dele é Nestlé. Uma marca que vale bilhões de dólares. Imagina se esse cara pisa na bola. Uma a carreira dele, tudo bem, a carreira dele tem mais, vai atingir a marca. Você entendeu, não? Sim. Então, eu acho que essas são algumas das questões que a gente treina no Media Training. Sim. Heródoto, e sua rotina jornalística, né, como comentarista também, né, como jornalista e comentarista, passam assuntos das mais diversas editorias, né? Logicamente tem um noticiário muito mais voltado hoje para a política, mas você fala dos mais diversos temas. E acontece de falar também sobre temas de saúde, de ciência e educação. Quando esses 3 temas, né, essas 3 áreas, editorias, passam por você, quais são os cuidados que você toma, que você orienta que os profissionais, principalmente os menos experientes, adotem como uma estratégia para não cair em erros, não cair em situações que desinformem ao invés de informar? Bom, a minha sugestão é o seguinte: primeiro, vamos estudar para ver o que significa isso. Vou pegar um tema comum, reforma tributária. Você já imaginou o que é reforma tributária, meu amigo? Tem coisa ali que não é mole. Então vamos pegar um pontinho lá para a gente falar. IVA, Imposto de Valor Agregado. Você sabe o que é isso? Não, então vou estudar. Você entendeu? Entendeu? A hora que eu entender, eu publico. Se eu não entender, eu não publico. Na verdade, eu acho que isso é uma questão fundamental. E a segunda questão é o seguinte: é eu entender, e a segunda é responder uma pergunta que qualquer pessoa que trabalha com comunicação, não importa em que plataforma, tem que fazer. A pergunta é: será verdade? Essa pergunta é terrível. Será verdade? Opa, peraí, como assim? Peraí, como assim? Meu amigo, será verdade? Você checou isso aqui para saber se é verdade? Isso é fundamental para que a gente adquira credibilidade. Então é muito bom ser descontraído, é muito bom ter humor, é muito bom ter grande audiência, tudo direitinho. Desde que isso não destrua a minha credibilidade. Credibilidade não quer dizer sisudo, não quer ser cara amarrada, não quer dizer ser dono da verdade, não. Credibilidade quer dizer o seguinte: procurando acertar sempre, se eu errar, me corrija, porque eu vou dizer que errei. E você trouxe um ponto importante, Heródoto, porque quando se fala em saúde, ciência e educação, está se falando de professores, que pode ser dos mais diversos níveis, né? Acadêmicos, cientistas, médicos, outros profissionais da saúde, que a sociedade vê como certas autoridades em meio às diferentes camadas sociais, né? Então o discurso dele teria muito peso, vamos dizer assim, mas é importante que o jornalista tenha esse olhar, né, de saber se questionar se aquilo é verdade, como você pontuou, né? Deixa eu dar um exemplo fácil de entender. Recentemente surgiu a questão, isso aqui já foi há uns 3 atrás, ou 2, se as escolas deveriam permitir a entrada de celular em sala de aula. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu, pessoalmente. Mas em vez de eu dizer qual é a minha opinião, eu recebi um release do Colégio Santo Américo, que é um colégio de elite aqui de São Paulo, Morumbi, colocando à disposição para falar disso da diretora da escola. Meu amigo, imediatamente eu botei a mulher no ar lá no jornal. Entendeu? E ela falou o seguinte: aqui na minha escola não entra celular. A moçada do fundamental, ninguém abre celular, nem na hora do intervalo. Eu imagino quantos pais, quantas mães, quantos professores ouviram isso e, putz grila. Olha, não é o Heródoto que está falando. É a professora fulano de tal, que é diretora do Colégio Santo Américo.
Agora, se você me encontrar na rua e perguntar minha opinião, eu te dou. Mas eu acho que numa hora como essa, esse personagem, essa fonte, tem um alcance, uma credibilidade maior do que a minha. Eu sou só a plataforma entre ele e o público. Perfeito. Bom, Heródoto, quero saber um pouco de você, ouvinte, né? Você produz conteúdo, mas você também ouve, né? Assim como você citou, né, aquilo que você usa para você adquirir conhecimento, né? Como, por exemplo, ler um livro que é um conhecimento para você no seu dia a dia. Quando você está como ouvinte, o que você gosta de ouvir e em que plataforma? Olha, eu levanto 5 horas da manhã. Eu saio da minha casa às 5h30 da manhã. Quando eu levanto às 5 horas da manhã, eu já pego o meu Bluetooth e coloco na orelha e começo a ouvir rádio. Onde é que eu ouço? No celular, claro. O meu rádio é um celular, já mostrei aqui. Eu ouço o Pulo do Gato, na Rádio Bandeirantes. Outro dia eu ouço Primeira Notícia lá na CBN. Outro dia eu ouço a Band News. Outro dia eu ouço o Raíssa Abac lá na Rádio Eldorado. Enfim, eu vou trocando. Eu sou ouvinte de rádio. Eu levanto às 5 horas, eu chego lá na Nova Brasil às 6 da manhã. Olha, o jornal é 7h30, eu chego lá às 6 da matina, hein? Sim. Eu vou ouvindo rádio, lá eu fico na orelha. E lá eu olho a TV Globo, que está fazendo um jornal de manhã muito bom, um jornal local, que é rádio aquilo não é televisão. Mas mostra aí mais, mostra. Muito bacana, mas a narrativa daquele jornal é o Rodrigo... Fugiu o segundo nome dele. Que apresenta. É o Bocardi, ele e outra moça que aparece lá, muito excelentes. Mas aquilo lá é um jornal de rádio. Às vezes tem momento de televisão, mas a maior parte do tempo é rádio. Eles escrevem tudo que eles botam lá. E é muito bom, eu fico vendo. Então eu acho que quando você trabalha com comunicação, você precisa ouvir e ver o que o pessoal vê. Se você me dissesse hoje, para eu escolher o melhor repórter de rua, ele faz tanto rádio quanto televisão, sabe o que eu escolheria? Sim, quem? O Fuzil, que é o repórter do Pânico. Olha. Ele tem um improviso extraordinário. Eu ouço que trabalho faz aquele cara na rua, tira leite de pedra. Puta, olha só, e é um programa que aparentemente não tem nada a ver com jornalismo. Mas tem momentos de jornalismo lá, sim. Sim. Eu acho o Fuzil um excelente repórter de rua, excelente. E, Heródoto, já que assim, falamos sobre o rádio não ter morrido, e pelo que estamos falando, nesse conceito de new rádio, podemos presumir que ele será cada vez mais vivaz? Nunca vai morrer? Enquanto o ser humano disser, olha, eu só posso receber sua comunicação pela minha audição, ele não morre. O dia que os seres humanos forem surdos, o rádio acaba. E, Heródoto, estamos encerrando aqui nosso episódio. Eu queria que você falasse um pouco do seu terceiro projeto, que você chegou a mencionar. Fale sobre isso e citando, né? Você já falou aqui do Fernando Vítolo, do Nilo Frateschi Júnior. Como que vocês três agora vão completar essa trilogia? Nós agora vamos fazer um livro didático para o Senac, do passo a passo de como construir, como fazer o rádio, como fazer programa de rádio, como fazer podcast, passo a passo. Então esse é o nosso novo projeto, né, que a gente está tratando com o Senac. Então, para aqueles que... E aí vai ser usado pelo pessoal do Senac, vai ser colocado à venda, logicamente, mas principalmente para o público de rádio e TV do Senac. Então vai acabar sendo um bom manual de como fazer, de como produzir, com muito mais dicas ali, muito bacana. Bom, Heródoto, foi um grande prazer. Você contou um pouco, assim, em alguns aspectos da sua trajetória. Eu, como telespectador, como ouvinte, é um grande prazer entrevistá-lo, né? São profissionais como você que inspiram outras pessoas como eu a querer fazer jornalismo. Então, agradeço muitíssimo pela oportunidade de poder entrevistá-lo. Então, muito obrigado. E para encerrarmos, algo mais que você gostaria de acrescentar? Não, eu apenas queria agradecer a sua gentileza, né? E dizer que estamos aí na luta diária. Vocês podem me encontrar, então, todo dia de manhãzinha, na Nova Brasil, que está, obviamente, na internet. Mas se você optar pelo rádio tradicional, estou no 89.7, que é o jornal Nova Brasil. Um grande abraço a todo mundo.
E assim encerramos o episódio 30 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site sensocomunicação sem cedilha e sem tio.com.br. Nós da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco? Envie uma mensagem para contato@sensocomunicação.com.br e não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis nas mídias sociais. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.